Somente foi o Cícero que fez a indicação, né, do Roberto, e por isso vai conduzir o discurso de recepção ao nosso novo irmão. Por favor, Cícero. Na verdade, não vai ser um discurso, vai ser uma apresentação simples, muito simples perante a presença e o porte do homenageado, que passa a ser membro honorário da Academia de Poesia. Boa noite a todos, prezados, comprados. Eu peço licença a vocês que eu vou fazer, antes de minhas próprias palavras, eu vou fazer uma pequena dissertação, uma leitura breve dos títulos que Roberto escreveu. Eu confesso que, até então, eu não conhecia a obra completa de Roberto Martins. E eu fiquei impressionado ao ver a extensão da sua produção literária. Realmente, eu acho que, a partir dessa data, todos nós aqui temos que ter o orgulho de tê-lo aqui conosco. E não é mais um membro honorário, um membro da academia, é um especial membro honorário. E essa figura assim, simples, plácida, aí dentro tem um vulcão de ação, de criação, de criatividade, que passou engajado na literatura, engajado nos meios sociais, a ponto de ter sido preso político. E lá no Castro ele escreveu. Começar pela ordem cronológica, vou ler rapidamente. O primeiro livro foi de 78, Liberdade para os Brasileiros, Anistia, Ontem e Hoje. O segundo livro foi A Repressão e a Liberdade no Brasil, 5 séculos de luta. Você vê que os títulos são de engajamento dentro da cultura brasileira. O terceiro foi Segurança Nacional, coleção Toda a História, também na temática sempre ligada ao nosso país. O quarto livro, ele altera, é uma novela, chama O Usurário, a história de um agiota suicida, deve ser muito interessante essa história. Você deve ter passado mal na mão dele, Roberto. Suicidou. Na verdade, para chamar de agiota, né? Talvez. O quinto livro foi Anistia, Ontem e Hoje. Esse tema está muito recorrente, como a história anda em círculo, né? Tem um grande historiador inglês, Arnold Toynbee, que escrevia que a civilização anda em círculos, mas sempre ascendente. Uma pessoa que estudou 5 mil anos de história. Então, sempre em círculo, mas pelo menos é ascendente. Se bem que eu acho que de vez em quando o mundo desce um pouquinho, como está acontecendo no mundo atualmente. O sexto livro é uma coisa que me toca muito de perto, que chama Porto Seguro, História de uma Capitania Esquecida. Um livro que eu acho que grande parte das pessoas não leram. E nós que somos escritores sabemos. O índice de leitura no nosso país é realmente muito precário. É um livro que deveria estar nas escolas, não sei se ainda estão, mas deveria ser adotado pela Secretaria Municipal e Estadual como material didático. O outro também, ele já avança para uma questão mais política. O Prefeito, o Romance de Costumes Políticos Brasileiros, deve ser muito interessante. O oitavo livro é O Mercador de Livros. O nono é Reminiscências de Jequié, onde ele foi criado, né, um livro de memórias. Ele, inclusive, cita que foi Jequié que deu a ele regra e compasso. Os caminhos da serenidade. Ele dirigiu. Tem um livro mais recente, chamado Os Cravinoteiros de Belmonte, uma história dos cangaceiros do cacau. Eu confesso a vocês, eu comecei a ler esse livro, peguei e comprei o livro, e coloquei na fila de livro para ser lido. Tem uma série aqui na frente. Mas eu peguei, deixa eu dar uma olhada nesse livro, porque eu vou cumprimentar o Roberto. Pelo menos eu tenho que ter uma noção um pouco do livro para reportar a ele do livro. Não consegui parar do livro, só parei na última. É um livro extenso, mas é incrível. E me parece que vai ser transformado em filme. É isso? Eu acho isso incrível. E o último foi A Viúva, Rio de Janeiro,
Aqui, Roberto traz opiniões de grandes luminares da literatura brasileira se referindo a ele. Então, a gente, às vezes, nem pensa que aqui em Porto Seguro, no extremo sul, em Leonápolis, pela simplicidade dele, tem um autor do escopo que você é. Você tem que ser mais divulgado. Então, eu acho que eu não precisaria dizer palavra nenhuma, porque a sua produção literária já me apresenta por si só. Mas eu não poderia deixar de fazer algumas considerações, né? Não seria justo, como eu digo aqui. Roberto não é apenas um escritor de romances. Autor multifacetado, intelectual engajado nas lutas sociais por um Brasil mais justo. Sua produção abarca amplo espectro do mundo literário em várias nuances, permeando romance ficcional, historiográficos e memorialista. Em raro exemplo de intelectual ao longo de sua existência, Roberto deixou o conforto de uma vida acadêmica e se envolveu diretamente na militância, tendo sido preso político pelo delito de ter ideias libertárias nos anos de chumbo de nosso país. Nos últimos tempos, sua literatura, para o nosso deleite, tem tido um viés telúrico, retratando nossa região com os livros Porto Seguro, História de uma Capitania Esquecida, O Prefeito e Os Caminhoteiros de Belmonte, como já citei anteriormente, que será transformado em um belo filme. Aí realmente eu lembrei um pouco da saga do Cacau, me remeteu muito a Jorge Amado, e com um livro diferente, com toda a sua característica e personalidade, mas é incrível. Prezado Roberto, você está no panteão dos grandes escritores e é com muito orgulho que doravante podemos chamá-lo de confrade da Academia de Letras de Porto Seguro. Seja muito bem-vindo. Gostaria de pedir a confrade Paulo